Meus queridos irmãos e irmãs e comunidade de Santo Sebastião, prezados amigos, queridos para-Deus, estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Ao celebrarmos o tempo comum, é o tempo que nos permite ser formados como discípulos. Talvez alguém pergunte neste momento, mas é o segundo domingo do tempo comum. Cada um primeiro. Vamos celebrar o primeiro domingo. E aí nós entendemos a liturgia, com toda a sua riqueza, com toda a sua graça, ela nos faz entender que o primeiro domingo, na verdade, se dá com o início da festa do batismo do Senhor. Na última segunda-feira, dia 1 de janeiro, nós celebramos a festa do batismo. Por quê? Porque o batismo, ele é o pontapé da caminhada de fé de cada um de nós. O batismo é o início. É o primeiro sacramento que nós recebemos e que deve gerar grandes frutos em nossa caminhada. Por isso, se queremos ser discípulos, que saibamos viver o nosso batismo, fazer ele crescer, fazer a graça batismal aumentar em nós e colocarmos então a serviço. E aí o tempo comum ele se inicia justamente contemplando que a nossa vocação é ser filhos de Deus. E toda vocação se torna um chamado de Deus para nós, que exige de nós uma resposta. E aí nós contemplamos os textos sagrados deste segundo domingo, que fala justamente do chamado, do seguimento. E tudo aquilo que o encontro com Jesus favorece ao coração do ser humano. A primeira leitura traz Samuel. Samuel que servia no templo. Samuel que estava no templo. Digamos que Samuel não teve um grande privilégio. O texto diz que Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Trazendo para os dias de hoje, é como se Samuel, ele dormisse na capela do Santíssimo, do lado sagrado, que é para nós justamente a presença real e viva do Senhor no Santíssimo Sacramento. Ele servia a igreja, servia o templo. E toda vocação ela vai se fortalecendo quando de fato a vocação se transforma em serviço. Por isso que o que nós cantamos no Salmo, eis que vem fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, deve ser entendido que toda vocação é graça, é bênção. E nunca uma vocação vai ser peso, nunca uma vocação vai ser fardo. Por isso que Samuel, servindo no templo, ali foi se descobrindo como alguém chamado por Deus. E aí nós pegamos os sacramentos de serviço que nós conhecemos, a ordem do matrimônio. Eu, como pai, nunca posso querer dizer, fazer com o meu sacerdócio, seja um fardo, seja um peso na minha vida. Não. Assim como o seu matrimônio você que vive no tom da família, nunca olhe a sua vocação como Deus e como fardo, por mais que muitas vezes passe por dificuldades, por mais que muitas vezes ele tenha situações difíceis na vida, é com prazer. O problema é que nós muitas vezes, diante da vocação, nós só murmuramos, nós só reclamamos, nós só lamentamos, nós só choramos. Eles que devem fazer com prazer, é Deus que dá. Tudo que Deus oferece com amor. E tudo que Deus oferece é o melhor para nós. Então, abrir-se a graça de Deus para que, como Samuel, possamos dizer: fala o teu servo, escuta. Porque a vocação também ela é entendida como uma grande comunicação de Deus ao ser humano. Deus fala e Deus exige uma resposta. Se ficarmos surdos a Deus, como vamos entender? Como vamos contemplar os seus benefícios, a sua benevolência, a sua graça junto de cada um de nós? E aí um detalhe interessante que é a primeira leitura nossa, que quando Deus chamou Samuel, ele estava dormindo, ou seja, ele estava no silêncio. Deus fala no silêncio. Meus queridos, como é difícil fazer silêncio nos tempos de hoje. E aí, por isso que
contemplar a graça e a presença de Deus, o ser humano deve trazer no seu coração essa intimidade. É no silêncio que Deus fala. Mas são tantas agitações, são tantos turbilhões na vida, barulhos, até mesmo internos, que nos impedem de ouvir a Deus. Para responder a nossa oração, peçamos ao Senhor, dai-nos a graça de poder ouvir, de poder sentir Deus nos conduzindo, nos tomando pela mão, nos conduzindo à sua divina graça. E é isso que também o Evangelho mostra para nós neste segredo a Cristo Jesus. E também olhamos neste primeiro capítulo de João, a presença do Cristo. No momento em que Jesus ele é apresentado por João. E aí, João, evangelista, ao escrever o Evangelho, ele traz detalhes belíssimos para a nossa contemplação desta ação de Deus na vida do ser humano. Com isso, então, nós contemplamos essa divina graça. Primeiro, João estava de novo com dois de seus discípulos. Os discípulos de João, eles foram sendo formados a partir da pregação de João Batista, que anunciava Cristo, pregava o batismo de conversão. Mas é interessante que João Batista, ele não formava discípulos para ele. João Batista formava discípulos para Jesus. João Batista sempre, o objetivo dele é Cristo, sempre foi Jesus, sempre foi o Messias, sempre foi o Salvador. Assim como também nossa vida e nossa caminhada de fé deve ser Cristo o grande objetivo, o grande centro da nossa caminhada. E aí, o autor escreve o seguinte, que neste exato momento, quando João estava com os seus discípulos, ele vendo Jesus passar, ali se entende que João Batista, ali contempla que chegou o momento de Cristo ser visto. Jesus ser contemplado. E aí, entende-se que neste exato momento, João Batista estava parado. E Jesus passou, mostrando que é Jesus que vem, é Jesus que caminha, é Jesus que age em favor do seu povo. Então João fica parado, João Batista fica parado, para que Cristo passe, para que Cristo caminhe. Olha que beleza, o detalhe da palavra como muito significativo para nós. É chegar o momento de João Batista sair dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Vocês que são os discípulos, vocês são os discípulos de Jesus, não são Deus. Por isso que é o Cristo, eis o Cordeiro. E para a nossa vocação ela ser frutuosa, é preciso fazer com que na nossa vocação, a nossa resposta deve ser estar com Cristo, permanecer com Jesus, contemplar o Cordeiro de Deus. E com isso, quando João Batista aponta o Cordeiro, aponta o Salvador, os discípulos, eles seguiram Jesus. Para que assim, então, pudesse aqui fazer a grande transição do Antigo para o Novo Testamento. Nós sabemos que João Batista, ele se torna uma grande ponte do Antigo para o Novo Testamento, da Antiga e da Nova e Eterna Aliança. Então, este momento é um marco fundamental na vida de todo cristão, na vida de conhecer a Cristo. Este discípulo, seguindo Jesus voltou para eles e perguntou: o que estás procurando? Essa é uma pergunta bem existencial, digamos assim. Essa pergunta ela tem um significado para nós. Jesus está perguntando para nós nesta manhã: o que você está procurando? Qual é o sentido da tua vida? O que você necessita? O que você almeja? O que você deseja? Então, muito mais do que uma pergunta que procura, é poder entender o sentido da vida. A nossa existência, ela só tem fundamento em Jesus. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. E é isso que nós devemos entender em nossa vida. Se não for para Cristo, nada adianta. Se não for Jesus, o que seria de nós? O que será de nós se não for Cristo? Por isso que, o que você está procurando? O que você está procurando hoje?
e a Jesus a grande resposta. Porque nele encontramos o sentido de tudo. Como diz em outra passagem da Sagrada Escritura, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é maravilhoso, isso é perfeito. Então, como discípulos, diante da pergunta, a resposta eles devolvem uma outra pergunta. Rabi, onde moras? Mestre, onde moras? Se os discípulos fizeram essa pergunta, é porque é o desejo de morar com Cristo, permanecer com Jesus. E aí Jesus fala, vinde ver. E aí nós entendemos, aonde que Deus mora, aonde que Cristo mora. Aí podemos responder essa pergunta em uma segunda leitura. São Paulo Apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, ele traz para nós o sentido do corpo, templo do Espírito Santo. Então, aonde Jesus mora? Dentro de nós. Porque recebemos o batismo, o Espírito Santo habita em cada um de nós. E aí São Paulo ainda fala: ignorais que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. Meus queridos, Santo Agostinho, em toda a sua trajetória, e digamos que Santo Agostinho, ele procurou muitas respostas diante das suas indagações. Santo Agostinho, ele um dia disse: eu procurava a verdade fora de mim, com as coisas externas, mas ele descobriu que a verdade morava dentro dele, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. E depois ele fala, aquela belíssima frase: tarde te chamei, ó beleza encantada e tão bela. Descobri que estava dentro, enquanto procurava fora. Então, precisamos ter qualquer sentido no coração, fazer com que de fato Jesus venha morar em cada um de nós. É um permanecer com Cristo. Às vezes estamos deixando Jesus passar e não estamos permanecendo com Ele. Meu amado, Jesus nunca deve ser uma passagem da sua vida. Jesus tem que ser permanência. Jesus tem que ser urgência. Jesus tem que ser presença. Mas para isso abre o coração. É viver o uso da tua liberdade, da minha liberdade, para dizer: eu quero Jesus. Eu quero permanecer com Cristo. E aí, quando os discípulos, eles foram ver onde Jesus morava, permaneceram com Ele. Não é à toa que também no Evangelho de João, lá no capítulo 15, Jesus ele fala também aos discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecer em meu amor. Se queres permanecer com Cristo, ame. Se queres fazer morada com Cristo, ame. É o amor que nos faz permanecer com o Senhor. E é justamente este amor que André, juntamente com o outro discípulo, entenderam e assim fizeram um plano a partilhar. Após este encontro com Jesus, que foi transformador na vida dos discípulos, o que eles fizeram? André, diz o texto sagrado, ele foi encontrar com seu irmão Simão. Ele disse: encontramos o Messias. E aqui está, meus amados, o grande diferencial do testemunho de nossa missão. Encontramos o Messias. A nossa participação na Santa Missa, celebrar a Santa Missa, deve ser também motivo para que em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa comunidade, em tudo o que fizermos, possamos dizer isso: encontramos o Messias. O problema é que muitas vezes estamos dentro da missa, termina a missa, a gente não tem mais nada. Não sabemos o que o Paulo falou no livro, que leitura foi proclamada, qual é o Evangelho. Muitas vezes deixamos apagar o grande mistério salvífico de Cristo. Estamos aqui só de corpo presente, cabeça para longe. Então é preciso viver uma entrega. A Santa Missa ela deve nos transformar para podermos lá fora dizer a todas as pessoas: encontramos Jesus, encontramos o Messias na palavra, encontramos o Messias na Eucaristia, encontramos o Messias em cada um de vocês. Obrigado, meu irmão, porque eu vejo Jesus em vocês.
assim como no missão voluntária, tenho por essa obrigação e dever trazer Cristo ao coração de vocês. Encontramos o Messias, que seja essa a grande mensagem para podermos viver bem essa semana e podermos assim nos tornar discípulos. E depois deste encontro com o Messias, André conduziu Pedro a Jesus. E você? Quem você está conduzindo para Jesus? É o seu esposo? É a sua esposa? Seu filho, sua filha, seu irmão, seu vizinho, seu amigo, aquele que trabalha com você? Ou não está conduzindo ninguém? Pensemos nisso. Sermos também um ponte para que muitos irmãos e irmãs venham participar com Cristo da construção do seu reino. E é isso que André foi para Pedro. André foi para canal para que Pedro conhecesse Jesus. E quando conheceu Jesus, Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aqui é um pré-anúncio da missão de Pedro. E lá na frente nós vamos entender como Jesus disse a ele: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Para que depois também, após a ressurreição, Jesus confirma Pedro quando Pedro, me amas mais do que este? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Que seja essa a nossa resposta diante da vocação que o Senhor nos confiou. Senhor, nós chamamos, por isso viemos com prazer fazer a nossa vontade. Que o Senhor nos ajude neste caminho de sermos verdadeiros discípulos da construção do reino em nosso meio. E que o glorioso mar que nos apaixona, de momento que estamos rezando, seja para nós testemunho do amor de Cristo, pela sua entrega, pela sua vocação e pela sua santidade. Louvado seja nosso Senhor.